Na semana passada, nós estudamos um versículo só e deixa eu achar ele aqui. Hebreus 12:3, né? Que nós estudamos na semana passada. Agora, notem bem, existe no estudo do Novo Testamento, existe no estudo teológico cristão, que se debruça sobre as Escrituras, existe uma ciência ligada ao estudo teológico, é uma ciência chamada crítica textual. É o nome dessa ciência. Crítica textual. O que é crítica textual? É pegar o texto e criticar o texto. Não é isso. Não tem nada a ver, não é esse tipo de crítica. Não é você pegar o texto, isso aqui onde já se viu, que absurdo, não concordo com isso. Não é isso, crítica textual. Crítica textual é outra coisa. Crítica textual envolve você usar os diversos manuscritos que existem desse texto. Então, o Novo Testamento tem mais ou menos uns 5.000 manuscritos. E você comparar esses manuscritos, porque eles são diferentes. Eles têm pequenas diferenças, os manuscritos entre si. Por quê? Porque os manuscritos originais, que foram inspirados por Deus, desapareceram. Não tem nenhum manuscrito original, nenhum. Todos os manuscritos originais sumiram, até por sua antiguidade e por causa do material que era usado. Então sumiram, desapareceram. Então o que nós temos? Nós temos cópias de cópias. Agora a pergunta, as cópias são inspiradas? As cópias não. O copista foi protegido de erro? O copista não. O autor original foi? O autor original foi, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então ele não cometeu erro nenhum. Agora o copista, ele pode ter errado na hora de copiar. E por causa disso, surge o que a gente chama em crítica textual de variantes textuais. O que são variantes textuais? São diferenças, pequenas diferenças de texto. Então, por exemplo, um manuscrito, um exemplo que eu uso bastante porque mostra como é fácil confundir. Um manuscrito fala assim: olha, a graça do Senhor Jesus seja conosco. O outro manuscrito do mesmo texto fala assim: a graça do Senhor Jesus seja convosco. É uma letrinha diferente. Mas o que aconteceu? Naquela época, os escribas eram jovens ou velhos? Eram mais idosos. Eles usavam óculos. Tinha óculos na época? Não tinha. Tinha luz elétrica? Tinha? Não. As palavras eram escritas bem bonitinhas, como nós vemos hoje? Não. Hoje você olha tudo escrito, tudo lindinho, né? As letrinhas bem desenhadas. Na época era assim? Não. Então você coloca lá uma pessoa já de uma certa idade, sem óculos, num ambiente pouco iluminado, muitas vezes, diante de um texto ali que bem apertadinho, com os desenhinhos da letra ali, né, com os, mal feitos muitas vezes, e ele está copiando aquilo. Vai acontecer alguma variação? Vai. Essas variações chamam variações textuais, são variantes textuais. Aí alguém vai pegar aquela cópia que tem um defeitinho. Vai fazer o quê? Vai copiar também e vai passar o defeito para outra cópia. Então vão surgir uma série de manuscritos com aquele defeito. E outra pessoa que copiou o mesmo manuscrito sem o defeito, vai surgir uma outra família de manuscritos sem o defeito. Aí chega a crítica textual. O que ela vai fazer? Ela vai descobrir qual é o grupo de manuscritos que corresponde ao original. Essa é a ciência da crítica textual. A crítica textual vai trabalhar para descobrir qual é a família de manuscritos que corresponde ao original. Qual é o objetivo da crítica textual? Chegar ao texto original. Ela faz isso bem feito? Muito bem feito. Quais são os critérios que ela usa? Descobertas arqueológicas,
comparação de manuscritos, o lugar onde o manuscrito foi encontrado. Se o manuscrito se a carta aos Romanos foi encontrada na Itália, uma cópia dela, e outra carta aos Romanos foi encontrada na Etiópia, qual é o mais confiável? Pela geografia, parece que uma carta aos Romanos encontrada na Itália é mais confiável do que uma carta aos Romanos encontrada na Etiópia, né? Então essas coisas todas são levadas em conta. E muitos outros fatores que não dá para eu elencar aqui. Geralmente os cientistas nesse campo, né, os críticos nesse campo, eles levam em conta o texto mais curto. Porque o texto mais curto é o texto que tem menos explicações. E explicações são coisas de comentaristas, não de autores. Então pode acontecer de um comentarista fazer um pequeno comentário para esclarecer algo, e aquilo entrar para o texto. Então surgem essas variações todas. Isso são as variantes textuais, e aí surge a crítica textual para definir qual é o texto e qual não é. Bom, você fala, então a gente não sabe se tem a Bíblia mesmo. Fique tranquilo, gente, porque assim, a área de crítica textual é muito pequenininha. As diferenças que é o Novo Testamento são muito pequenas. É mais ou menos 0,5%, mais ou menos isso aí do texto todo, que está sujeito a questionamentos. É muito pequeno. A grande maioria do texto, 99%, 98% do texto, não tem questionamento. Então, por que estou falando isso para vocês? Porque nesse texto aqui tem uma variante textual que pode mudar o sentido de uma frase aqui. Agora, se mudar o sentido de uma frase aqui, não vai afetar em nada a nossa fé, não vai afetar em nada a nossa doutrina. As variantes textuais são o impacto delas é muito pequeno sobre a sã doutrina. São variantes como essas que eu falei, que a paz seja conosco ou que a paz seja convosco, esse tipo de coisa. São variantes pequenas. Tem umas 3 variantes só que são mais complexas, que são mais complicadas. Mas os críticos já definiram qual é o texto correto e tudo mais, e existe um certo consenso em relação a isso, né? Mas aqui tem uma variantezinha. Então, olha, eu vou ler o texto para vocês, levando em conta a variante, a outra vertente. Essa aqui é uma vertente. Um grupo de manuscritos lê assim, desse jeito. Agora eu vou ler de um jeito que, respeitando o outro grupo de manuscritos. Vamos ver quem é esperto e vai perceber a diferença. Vamos ver. Eu vou ler agora, seguindo os outros manuscritos. Vou ler. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Perceberam a diferença? Quem percebeu a diferença? Onde está a variante? Mesmos. Considerai quem tamanha oposição dos pecadores suportou dos pecadores contra si mesmos. Muda o sentido? Os pecadores sofreram. Qual é a diferença de sentido? Olha lá, se eu ficar com singular, quem sofre o problema aí? Jesus, né? Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem é a vítima da oposição aí? Cristo, aquele que suportou. E se for no plural? Quem é a vítima da oposição? Os próprios pecadores são a vítima da oposição. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos. Aí, a vítima da oposição são os próprios pecadores. Existe a possibilidade. Forte. Aliás, é forte. Vários manuscritos falam que os pecadores, a oposição deles foi contra si mesmos.
Qual seria o sentido disso? Se essa variante for a certa, qual seria o sentido disso? O que vocês acham? Ao fazerem oposição a Cristo, eles estavam fazendo o quê? Mal se prejudicando, mal a si mesmo, fazendo mal para si mesmos. Pode ser isso. Se essa leitura for a correta, a ideia é essa. Aqueles pecadores, ao atacar Jesus, eles estavam prejudicando a si mesmos. Esse pode ser um sentido aqui. O que vocês acham disso? Isso acontece ou não? É teologicamente errado isso? A condenação deles aumenta? Pode ser isso, né? Ou até a ideia de você se opõe ao justo, isso de algum modo te prejudica. Você se torna uma pessoa de mau caráter, ou você se torna um alvo de um castigo mais severo. Se essa leitura for a correta, então é possível que o autor de Hebreus estivesse pensando no livro de Números, capítulo 16. Abra lá, procura lá, pastor, Números 16, 37 e 38. Olha só. Olha só. Então, no manuscrito, se alguém optar por essa leitura, não é errado não, porque a evidência é grande. Vamos ver números 16, 37 e 38. Olha o que fala aqui. Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Lembra disso aqui o que é? Revolta de Coré, dos filhos de Coré? Foi isso, né? Datã e Abirão, não é isso? Não lembro agora, acho que é isso. Olha lá, 38. Quanto aos incensários daqueles que pecaram, olha lá, daqueles que pecaram contra a sua própria vida. Estão vendo aí? Eles se revoltaram contra quem? Contra Moisés. Mas aqui o texto fala que eles pecaram contra a própria vida. Então pode ser que o autor de Hebreus estivesse pensando nesse texto aqui. A rebelião e o ataque contra Moisés, no final das contas, foi um ataque que eles fizeram contra si mesmos. Fizeram oposição e com isso estavam atacando a si mesmos. Pode ser. Aí ele estaria pensando nesse texto aqui. Aí nós poderíamos concluir o seguinte, olha, quando alguém se levanta contra o justo, por causa da fé, por causa do testemunho, e essa pessoa levanta o braço e ataca o justo, esse ataque que ela faz é um ataque contra si próprio. Pode ser isso. Eu acho legal isso, é legal, acho legal o significado, não acho legal a pessoa se prejudicar, né? Mas é interessante isso aí, é interessante. O que vocês acham? Se você fosse um crítico textual, qual leitura você preferiria? O singular ou o plural? Quem prefere o singular? Quem prefere o plural? Pouca gente, né? As duas leituras são possíveis. As duas leituras são possíveis. Tá? E nenhuma delas compromete a verdade. Se você escolher o singular, sem problema nenhum. Escolher o plural, sem problema nenhum. As duas leituras não mexem em nada com aquilo que nós cremos como crentes que somos. Muito bem, vai ficar aí para vocês pensarem depois, né? Vamos então agora começar o outro trecho que vai que segue a partir do versículo 4. Então veja aí, Hebreus 12, o nosso trecho é de 4 a 13, então um trecho grande.
Não dá para, eu não consegui fragmentá-lo, não consegui quebrar ele mais. É porque é um blocão que fala da mesma coisa, então não tem como. Eu dividi em 4 divisões aqui, mas o texto não dá para estudar ele como uma unidade fragmentada, né? Eu peguei ele inteiro, a leitura toda, para vocês entenderem o pensamento todo. Pastor, existe um texto majoritário e um texto recebido. O majoritário eu sei que são a maioria das cópias, né? E o recebido? Não, aqui o texto dos receptos o texto recebido, é o texto que foi usado por Erasmo de Roterdã no seu Novo Testamento grego. O texto recebido, o texto majoritário, eu não lembro agora qual que é o alexandrino, não lembro agora, não tenho essa informação agora aqui, mas o texto dos receptos é o do Erasmo de Roterdã, que serviu de base para todos os protestantes, Reforma Protestante e tudo mais. O mais confiável, você acha que é o majoritário? Não tem. Eu acho que não tem. É difícil falar isso aqui é o melhor. Porque todos eles vão passar por questionamentos, todos eles são cópias de cópias. Então, tem gente que defende o texto dos receptos como se ele fosse praticamente um texto sagrado intocável. Existe um grupo de cristãos que entende que o texto dos receptos, que é a base da King James Version e que é a base da Bíblia revista e corrigida fiel, é o nome de uma tradução, eles entendem que o texto dos receptos, ele é intocável, ele é praticamente inspirado. Aí já é um erro teológico gravíssimo, porque qualquer tradição de manuscritos está sujeita a questionamentos. Porque me parece que o majoritário é mais confiável por ter mais cópias. Mas o número de cópias nem sempre esse é o critério. O critério pelo número de cópias nem sempre é falar alto. Há vários outros critérios também. A própria disposição das palavras nas linhas pode dar ensejo a erros. A própria prática de fazer anotações marginais em alguns lugares e essas anotações marginais entrarem para o texto depois dão ensejo também a variações. Então tem muitas coisas que dão ensejo a alterações no texto original. Então não dá para dizer, olha, esse aqui é mais confiável do que aquele outro. Cada passagem tem que ser vista, analisada isoladamente. Nessa passagem aqui, a melhor leitura é esta. Esta outra aqui é uma leitura corrompida. Há mais sinais de corrupção nessa leitura do que na outra. Então, mas a essência da mensagem não há comprometimento em nenhuma parte que envolva mudança de doutrina, alterando tudo, nada disso. Então, quanto a isso, há muita tranquilidade. Aliás, é surpreendente porque se você pega a crítica textual nos manuscritos de Shakespeare, dizem os críticos, você encontra muito mais variantes textuais nos manuscritos de Shakespeare, que é do século XVI, do que no Novo Testamento, que tem 2000 anos. Então eles falam, mas como é que pode ter tanta segurança no Novo Testamento, mais de 90% do texto é acima de questionamento, e os textos de Shakespeare, que tem 500 anos, quase cada linha é questionada. Quase cada linha de Shakespeare é questionada, quando no Novo Testamento não é assim. Então há uma segurança muito grande no Novo Testamento. No Velho Testamento a segurança é ainda maior. No Velho Testamento a crítica textual as notas de rodapé de variantes textuais são poucas, porque o judeu ele copiava com muito mais cuidado o Antigo Testamento. Um dia eu fui pegar o Evangelho, fui falar do Evangelho com uma pessoa totalmente incrédula, e ela criticou a Bíblia. Falou que a Bíblia a gente já não deve mais acreditar tanto na Bíblia, passou milhares de de mãos, né? De escritores, de pessoas, de cópia.
Essa é uma crítica muito comum de fazerem, né? É por isso, e é exatamente por causa dessa verdade, né? Que a Bíblia é tão antiga, como é que a gente sabe que aquele era original mesmo? É exatamente por causa disso que existe a crítica textual. E a crítica textual faz um trabalho muito sério. Eles trabalham com tecnologia avançada, inclusive. Eles conseguem descobrir até, a crítica textual consegue descobrir até o que estava escrito num manuscrito antes dele ser apagado para escrever outra coisa por cima. Porque antigamente, como o material descrito era muito caro, eles pegavam manuscritos e apagavam e escreviam por cima outras coisas. Então a crítica textual, o nome disso é palimpsesto. Palimpsesto é um manuscrito que foi apagado e outra coisa escrita por cima. A tecnologia atual consegue descobrir o que estava escrito antes do manuscrito ser apagado. Eles conseguem, por tecnologia de laser e tudo mais, e outros recursos, eles acham o manuscrito apagado. Eles conseguem. Então é muito avançado isso. Eles conseguem, inclusive, tem manuscrito do tamanho de uma unha, que nessa unha minha aqui, ó. Tem manuscrito desse tamaninho, que é pedacinho de manuscrito. Eles pegam, catalogam e estudam aquele manuscritinho lá para chegar ao texto original. É assim, é muito rigoroso. Eles acondicionam os manuscritos em lugares onde eles não deterioram, no clima certo, com a luz certa. É muito sério isso. Então, o trabalho que eles fazem é um trabalho profundo com o objetivo de fazer isso, de purgar os manuscritos de inserções que foram feitas ao longo dos anos. E por causa desse trabalho, é o que eu falei para vocês, nós temos aí o Novo Testamento com mais de 90% de segurança completa, no que diz respeito a... Nós temos o texto original praticamente na mão, como se Paulo tivesse escrito o texto que está na nossa frente. Então a segurança é muito grande nesse campo. Então, e especialmente nessa altura da história cristã. Porque esse ataque que essa senhora fez faria muito mais sentido há 300 anos atrás, por exemplo, onde não tinha esse trabalho tão profundo. Hoje, ironicamente, até por ter passado mais tempo, nós temos segurança maior, é o contrário. Pelo fato de ter passado mais tempo, temos segurança maior, porque nos últimos séculos os avanços científicos foram muito mais profundos, muito mais elevados. Então temos a segurança muito mais intensa do que há 100 anos atrás, 200 anos atrás. Quando veio aqui, desculpem prolongar nisso, mas só para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás veio aqui no Brasil uma exposição chamada Os Manuscritos do Mar Morto. Fizeram uma exposição aqui na sala... Não foi no MASP, foi na Estação da Luz, ali perto da Sala São Paulo, ali teve uma exposição dos manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são um conjunto de manuscritos que foram encontrados em covas em 1947 em Israel, perto do Mar Morto. Perto de uma comunidade chamada a comunidade dos essênios, de Qumran. Era uma comunidade chamada Comunidade de Qumran. Eles acharam esses manuscritos em 1947 por acaso, porque uma ovelha se desgarrou e se perdeu, e um pastor começou a procurar a ovelha e achou uma caverna. E dentro da caverna tinha vasos, e dentro dos vasos tinha manuscritos. Então os manuscritos ficaram dentro do vaso, dentro de uma caverna. Então eles se preservaram por muito tempo. E tinha manuscritos do século II a.C. até. Então era muito antigo. E disseram, meu Deus, isso aqui foi o achado do século, os manuscritos de Qumran. E aí começaram a procurar, acharam várias covas. E pegaram esses manuscritos todos e trouxeram. Né? E a comunidade cristã e científica entrou em parafuso, né? Meu Deus, aqui vamos descobrir agora se a Bíblia é o que é mesmo, né? E aí já começaram a dizer, agora vamos descobrir um monte de erro na Bíblia, bem feito e tal. Né? E foi curioso, porque só tinha cópias do Antigo Testamento, só. Não tinha cópias do Novo Testamento, porque a comunidade de Qumran era uma comunidade de monges judeus separatistas. Eles não se misturavam com ninguém e tinha lá a biblioteca deles. O que aconteceu? Quando o general Tito invadiu Jerusalém, ele passou por aquela região, inclusive acharam flechas, pedaços de flecha, lugares queimados. Ele invadiu aquela região e durante a invasão, tudo indica que os monges correram para as montanhas e colocaram os manuscritos dentro de vasos nas cavernas.
Então essa é uma das teorias. Outra teoria é que aquilo lá era um cemitério, que os monges sepultavam os manuscritos dentro de vasos nas cavernas. Essa é uma outra teoria. De qualquer modo, os monges colocaram os manuscritos dentro de vasos nas cavernas e fecharam. E ficou preservado lá. E acharam depois, só em 1947. E fizeram toda a catalogação, fizeram tudo bonitinho, estudos os mais diversos e tudo mais. Foi uma grande revolução aí de pesquisa e tudo mais. E veio uma exposição em São Paulo, há quantos anos atrás? Uns 10, 20 anos atrás, acho. E eu fui, uns 20 anos atrás, né? E eu fui lá, eu não saía de lá. Tinha que chamar, até a polícia tinha que me tirar às vezes, porque eu chegava cedo e só ia embora quando fechava. Eu ficava lá vendo os manuscritos e lendo tudo e vendo tudo. Recentemente até fui em Qumran, o grupo que foi para Israel. Eu até fiz questão de colocar lá no roteiro lá, de nós irmos em Qumran e visitamos Qumran, vimos as cavernas de longe, assim, o mosteiro de Qumran. Muito instrutivo isso aí. E é uma coisa que me deixa até empolgado assim. E eu me lembro que nessas visitas que eu fiz lá na exposição, eu me lembro que eu ia lendo as placas, né? As placas de toda a exposição. Quando eu vou em museu, esqueça que eu existo, porque eu não saio dali a não ser quando está fechando. A Simone a Simone nem liga mais, né? Ir num museu, ficar uma hora e ir embora? Não, eu passo o dia inteiro lá e volto no outro dia, continuo, eu moro lá se deixar. Eu gosto muito disso, eu gosto demais. E eu fiquei lá, eu fui sozinho várias vezes, eu fui com a Simone uma vez, mas depois voltei sozinho outra vez. Eu sabia que eu voltei sozinho lá, né? Eu voltei lá. E eu me lembro que, indo nas placas todas, no final, a última placa falava assim: olha, o mais interessante disso tudo que vocês viram nessa visita é que os textos que estão aqui expostos, eles têm o conteúdo deles é exatamente o mesmo conteúdo das nossas Bíblias hebraicas, de maneira que o jovem que hoje vai na sinagoga no sábado ou vai na igreja no domingo, ele lê exatamente aquilo que os judeus do primeiro século liam quando abriam a Bíblia. Não tinha diferença nenhuma. Quando eu li isso, eu sentei num banquinho e abri o berreiro. Chorei. Não tenho vergonha de falar, não. Chorei. Sentei no banquinho, ninguém nem entendeu nada, nem o que esse velho está fazendo aí. Sentei no banquinho e chorei. Falei: Senhor, né, o Senhor preservou a sua palavra de nós, né, contra nós mesmos, né? Nós somos perigosos, nós poderíamos estragar tudo, mas Deus protegeu a sua palavra de nós mesmos. Então eu fiquei muito emocionado com isso, né? Mas também fiquei muito mais empolgado. Agora que eu vou pregar mesmo, mais força ainda, né? Porque eu sei que o que eu tenho aqui é a palavra de Deus mesmo. Então, é muito interessante isso. Ok. Oi. Eu fico na dúvida, tanto a versão da Ara como a Pieu são traduções da Vulgata ou eles... Não. Não são traduções da Vulgata. A Vulgata é em latim. A Vulgata é em latim. Eles não traduzem da Vulgata. Eles traduzem do texto grego e do texto hebraico. O Velho Testamento vem do texto hebraico. E o Novo Testamento vem do texto grego. E aí é que existem essas famílias de manuscritos que foram mencionadas aí pela Gracietti, né? Tem o textos receptos, tem essas outras tradições, né? O texto majoritário. Então há toda uma tradição de manuscritos aí que discutem quais são os melhores, né? Então, mas é daí que vem essas traduções. Ok? E assim, quando alguém faz uma tradução, ele se depara com as distinções textuais. E aí o tradutor tem que escolher qual ele vai colocar quando há essas pequenas mudanças. Como aqui optaram pelo singular, mas o tradutor poderia ter optado pelo plural. Então, quando isso acontece, o tradutor tem que escolher, não tem jeito, senão como é que ele vai trabalhar? Não tem como. É por isso que é bom, junto com a Bíblia, ou ter uma Bíblia anotada, ou ter um comentário bíblico, porque aí o comentário vai explicando essas coisas. Sempre é bom, junto com a leitura bíblica,
ler um comentáriozinho bíblico também. Isso ajuda bastante. Bom, Hebreus 12, 4 a 13, vamos lá que nós temos pouco tempo agora. Acabamos falando muito sobre isso, né? E aí é interessante, né? Mas eu não trouxe nenhum estudo sobre isso. Então o que eu estou falando aqui é tudo da minha memória. E aí é ruim falar só da memória porque não tem aquela objetividade, né? Então, vamos olhar aqui para o texto pelo menos aqui. Hebreus 12, de 4 em diante, fala assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Bom, eu dividi esse texto aqui, ele é um bloco só, mas para efeito, o assunto é um só, né? Como eu disse para vocês no começo, é um bloco só, mas para efeito de estudo eu separei aqui algumas verdades que estão presentes aqui, eu dividi o texto assim. Primeiro, são destaques que servem de encorajamento para as pessoas que estavam passando por ameaças. O objetivo das ameaças era a apostasia, era levar à apostasia. Esse era o objetivo das ameaças e das perseguições, fazer com que o crente apostatasse, como hoje. Porque as pessoas zombam, ridicularizam, atacam, o objetivo é fazer com que nós abandonemos a fé. Esse é o objetivo. Que nós voltemos para o mundo e chutemos tudo fora, e o alvo é esse. Se não é o alvo imediato da pessoa, é o alvo do diabo que está usando a pessoa. Fazer com que você desista da corrida cristã. Então, aqui existem encorajamentos. Veja aí o primeiro. O primeiro é assim, ó. A perseguição não havia chegado ao seu apogeu. Essa era a primeira realidade que aqueles ouvintes tinham que lembrar. A perseguição não havia chegado ao seu apogeu. Onde está isso? Em que versículo? 4. Está na cara, né? Está ali no 4. Então isso aí é claro no versículo 4. A perseguição não havia chegado ao seu apogeu. Esse é o primeiro ponto que nós vamos estudar aqui. O segundo ponto que nós vamos estudar: a perseguição é prova de nossa filiação. Ok? A perseguição é prova da nossa filiação. Se nós somos perseguidos, isso é prova do quê? De que nós somos filhos. Filhos de Deus. Isso está nos versículos 5 a 8. Ele chega a dizer: se vocês não estão sofrendo, tem algo errado aí. Porque Deus não disciplina quem não é filho dele. Eu nunca vi ateu sendo perseguido, né? Aí, por amor a Deus. Isso não existe. Então a perseguição é prova da nossa filiação. Versículos 5 a 8. 3. A perseguição tem um propósito didático. O que é didático? De ensinar. Isso está nos versículos 9 a 11. A perseguição tem um propósito didático. Então não é só apanhar, eu apanho para aprender. É como os nossos pais faziam. Antigamente os pais faziam isso, né? Antigamente era assim, a criança apanhava. Para quê? Para aprender. Aprendia?
Aprendia. Né? Se não aprendesse, meu Deus. Né? Hoje em dia apanha? Não. Aprende? Também não. Então, tá tudo aí, solto aí. Né? Mas antigamente, se aprendia. Às vezes, uns demoravam mais, outros menos, mas aprendia. Aprendia, Dona Maria? O André apanhou? Uma vez aprendeu, nunca mais aprendeu. Nunca mais apanhou, mas aprendeu. Então, era isso aí. Né? Então é assim. Né? Eu não apanhei uma vez só não, viu, Dona Maria? Eu demorei para aprender. É que assim, tem que lembrar o seguinte: nós estamos tratando aqui de um texto do primeiro século na cultura judaica. Na cultura judaica, apanhar dos pais era uma realidade? Era ruim? Não, era necessário. Como no Brasil há 40 anos atrás, 50 anos atrás, era assim. Criança apanhava. Claro que era errado. O errado era espancar, judiar, né? Eu vi criança, meu Deus, aquilo é crime. O pai era terrível. Oi, a Juscelina apanhou? As mulheres não apanhavam muito, mas eram os homens, né? Mais eram os homens. Então, mas tinha pais que judiavam. Puxar cabelo. Oi? Meu avô matou um filho de tanto bater. Seu avô matou? É isso aí. Ele pendurou o rapaz no lustre, ele tinha 15 anos, ele tinha roubado 1 quilo de açúcar. Aí ele pendurou o rapaz no lustre, de manhã cedo o rapaz estava preto. Ele enforcou o menino? Deixou pendurar. Que idade tinha o menino? 15 anos. Ele matou o menino? Matou, mas lá no Nordeste não tem crime. Não tinha, né? Era Eles deixam. largado, né? Não, havia crueldades assustadoras. Eu vi criança apanhando de um jeito que eu saí correndo apavorado. Quando eu vi a mulher batendo na criança de um jeito, com vassoura, com cabo na cara. Eu saí correndo desesperado. Então isso aí não, meu Deus. Né? Agora, a disciplina moderada, né, para corrigir, para ensinar, isso era normal e não era errado, não. Eu concordo com isso até hoje. Eu usei isso. As minhas filhas passaram por isso. Eu usei a vara. Márcio usou a vara? Eu usei. Elas quebravam todas. Não adianta. As minhas também quebravam, mas a árvore é grande. A árvore é grande. Né? Eu, assim, lá em casa foram 3 meninas. Né? Acho que só a Sofia apanhou uma vez. Uma só, né? Você não lembra? Então está na hora de refrescar sua memória, né? Não? Ok. Mas assim, agora a Isabela e a Helena, elas apanharam mais. A mais nova não apanhou porque vê as outras, né? Você falou, eu aprendo com os outros, né? Mas a Isabela e a Helena, elas apanharam várias vezes. E eu não me arrependo disso aí, não. Normal. Não torturei ninguém, nada, mas que eu dei umas varadinhas, dei. E 2, 3 varadinhas que você dava, resolvia o problema. E curou. A minha varinha era varinha de condão. Ela transformava, né? 3 toques transformava assim que era uma bênção. Eu conheço todas, Você já conhece? Então isso aí é uma bênção. É que hoje em dia é crime, né? Você falar bravo com a criança é crime. Porque o governo quer que nossos filhos sejam como animais. É isso. O governo quer destruir essa geração. Né? Então fica esse bando de doido aí, tudo louco, fazendo o que quer, batendo no pai. Onde já se viu? Nossa, meu Deus, bater no pai. Já pensou? Bate no pai, no professor e todo mundo. Então naquela época não existia isso aí não, nunca, de jeito nenhum. Bom, então aqui o quarto item, o terceiro item é esse, né? Tem um propósito didático. O objetivo é ensinar. Então Deus usa a vara? Usa. Com que objetivo? É ensinar. E dói, mas aprende. E por último, a perseguição abre oportunidades de apoio aos fracos. Isso é interessante aqui também. A perseguição abre oportunidades de você socorrer os que estão tropeçando, os que estão fracos, não estão conseguindo prosseguir. Então é uma chance que você tem de dar apoio para a pessoa. Versículos 12 e 13 falam disso aí. Está lá em algum lugar aí, 12 e 13. Tá? Ok.
Então, nós temos 8 minutinhos, vamos só olhar aqui o comecinho aqui do primeiro item. O primeiro item é assim: a perseguição não havia chegado ao seu apogeu. Então olha como começa aí. Ora, na vossa luta contra o pecado, aqui, a palavra luta que aparece aqui, o contexto é esportivo. Ok? O contexto dessa passagem aqui são jogos atléticos, jogos desse tipo. Então aqui a luta aqui é uma luta esportiva, ok? Que ele tem em mente. Isso é a luta aqui. Agora note bem, o texto fala, na vossa luta contra o pecado. Que pecado é esse? Sempre em Hebreus, quando fala de pecado, está ligado com apostasia. Mas note bem, aqui, nesse versículo aqui, está presente o conceito de apostasia. Mas, olhando mais de perto, você enxerga aí, nessa palavra pecado, o pecado dos opositores. Entenderam isso? O pecado seria a oposição que quer levar você à apostasia. Então eu estou lutando, eu estou numa luta, dentro de um ringue, contra esses opositores do versículo 4. O versículo 4 fala da oposição dos pecadores. Eu então estou numa luta contra esses opositores. O pecado qual é? É a oposição deles que quer fazer com que eu desista. Como é que desiste numa luta? Estou lá lutando. Pá, levo um. Pá, outro. Ai. Pá, 3. Como é que eu desisto da luta? Joga toalha. Naquela época você jogava toalha, né? Mas hoje em dia seria isso, né? Como é que eu desisto? Tomei tanto soco, que eu jogo a toalha. Não aguento mais. Aí tem o desmaiar, né? Eu desmaio. Não aguento mais. Agora, olha o versículo. Estou na luta. A luta está muito pesada. Olha o que diz aí. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Levei soco. Levei. Vários socos. Sim. Mas está sangrando? Ainda não. Está roxo? Tá. Está doendo? Tá. Está sangrando? Não. Agora aqui, ó, quando fala resistir até o sangue, qual é o sentido aqui? Não é só machucado. O que é? Morte. Que tipo de morte? Não é morte espiritual. Não é morte espiritual aqui. E não é só morte física. Morte física, qualquer morte nesse mundo aqui literal é física. Mas que tipo de morte? É uma morte natural ou uma morte violenta? Aqui é uma morte violenta. Ou seja, vocês na luta ainda não chegaram a enfrentar a morte violenta. Como seria a morte violenta? Uma execução. Martírio. Cortar a cabeça, né? Botar fogo na pessoa. Como eram as mortes no Império Romano? Crucificação. Crucificação era uma morte que era aplicada àqueles que eram realmente traidores de Roma e pessoas extremamente perversas eram crucificadas. Não era todo mundo que era crucificado, porque era uma morte muito cruel. Mas qual outro tipo de morte? Tem a crucificação. Como? Decapitação. O apóstolo Paulo foi decapitado. Ele não foi crucificado porque ele era cidadão romano. Cidadão romano não podia ser crucificado, mas ele foi decapitado. Que outro tipo de morte havia? Oi? Cerrado ao meio. Cerrado ao meio? Pois é. Não, mas cerrado ao meio o romano não cerrava, não. Aqueles jogos de gladiadores lá, também tá lá.
podia ser jogado para as feras, né? Podia ser jogado para as feras. Isso podia acontecer, sim. Ser jogado para as feras. Isso podia acontecer, sim. Queimado vivo. Queimado vivo era algo que também acontecia. Um outro tipo de morte interessante, mas isso mais em Roma. Em Roma até hoje tem o local certo, era empurrar de cima de uma pedra. A pessoa caía lá embaixo. Isso também era uma prática comum também. Matar desse jeito, empurrar de uma certa altura, a pessoa caía lá morta. Apedrejamento, né? Oi? Apedrejamento pode ser se os judeus perseguirem. Porque o judeu matava por apedrejamento, como morreu Tiago. Tiago, que é mais ou menos dessa época aqui, Tiago, o justo, o que escreveu a epístola, ele morreu por apedrejamento. São vários tipos de morte violenta. Então o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, vocês estão na luta, mas vocês não chegaram ainda ao ponto de morrer de forma violenta. Isso não aconteceu ainda com vocês. Oi? Não. Agora, note bem, o tipo de perseguição que eles tinham passado está no capítulo 10, que a gente já viu. Coloca lá, pastor, por favor, o 10, 32 a 34. Esse aí vocês já viram, vocês vão lembrar agora, quando a gente olhar aqui, que tipo de perseguição. Não era morte violenta, mas era coisa séria. Olha só, 10, 32 a 34. Olha lá. Lembrai-vos dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta, e de novo a luta, e sofrimentos. Quais foram as lutas? Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, vergonha, eles foram humilhados publicamente, quanto de tribulações, eles foram talvez torturados. Olha só, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, aqui é encarcerado crente, como também aceitastes com alegria o espólio de vossos bens. Esse tipo de coisa tinha passado. Sofrimentos físicos, humilhação pública, prisões e espólio dos bens. É pouco? É bastante, né? Você está no ringue. Vem o espólio dos bens. Para mim é no estômago essa. É no estômago. Meu Deus, perder tudo. Perde a casa, perde tudo que você tem. Perde tudo. Acabou. Não tem mais nada. É tudo Estado. Terrível isso. É materialista. Não, nós precisamos disso para viver. Se tirar minha casa, onde eu vou morar? Tirar meus bens, o que eu vou fazer? Precisamos disso. Do fruto de luta. Não é mais seu, daqui tudo aqui. Prisões. Prisão hoje em dia, meus irmãos, essas prisões que nós vemos no Brasil, perto das prisões romanas, é colônia de férias. Colônia de férias. Porque a pessoa comia pouco, era pão e água. A pessoa ficava presa em masmorras, ali com restos mortais de pessoas, com ratos comendo carniça de gente morta lá. E você lá, ali naquele meio, acorrentado ali, sem poder nem se mexer. Era assim as prisões, era desse jeito, imagine. Era algo terrível. E eles enfrentavam isso. Então, era uma luta terrível, mas não tinham sido ainda executados. Agora, note bem, se você olhar o 13:7, tem gente que fala, eles não tinham sido executados, mas os pastores tinham. Pastor sempre é o que leva a pior, né? Olha só o 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Tem comentaristas que falam assim, isso aqui é uma indicação de que os pastores morreram. E morreram firmes na fé. Eles foram martirizados. É possível? Pode ser. É só ler aquele livro, Torturados pela Fé. Porque é assim, quando o perseguidor vai para cima de uma igreja, quem são os primeiros que ele quer pegar? Por quê? Por que quer pegar os líderes primeiro? É lógico, gente.
Um rebanho sem cabeça, sem liderança, já está disperso. Né? Então eles vão em cima de quem? Dos líderes. Agora, esse versículo pode ser que a palavra fim signifique finalidade. Ok? A palavra fim pode significar término ou pode significar finalidade aqui. Então há quem diga, não, aqui é fim mesmo, eles morreram. Aí nesse caso, eles teriam morrido firmes na fé, sendo martirizados. Então o autor de Hebreus estaria falando assim, olha, vocês, ovelhas, não foram martirizados ainda. Os pastores até foram, vocês ainda não. Pode ser? Pode ser. Uma coisa é certa, a luta não estava fácil, a luta estava difícil. Aliás, quando você vê aí a palavrinha resistir, está vendo a palavrinha resistir aí no 4? Resistir? Resistir não tem resistir até o sangue. Essa palavrinha resistir é do contexto de esporte e é geralmente usada para se referir à luta de boxe. Mas tinha? Tinha. Nessa época? Não é como hoje, né? Tudo bonitinho. Era na mão. Mas é na mão mesmo. Era luta assim. Então, imagina. Olha, vocês estão no ringue, estão levando socos, mas vocês ainda não tiveram que resistir, aguentar aí no ringue até a morte. Era assim. Agora, dá para perceber que mesmo assim era pesado por causa dos versículos 12 e 13. Pastor Isaac, mostra o versículo 12 e 13. Olha o que fala. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. O que significa isso? Tinha gente na igreja que estava o quê? Fraco. O que é a mão? Onde está aí? O que são as mãos descaídas? O que é joelho trôpego? Já viram o lutador de boxe assim? Tinha gente assim? De acordo com esses versículos, tinha gente assim. Já pensou, gente? Era culpa deles? De jeito nenhum. Já imaginou o estado dessa gente? As mãos descaídas, os joelhos ali no ringue ali, né? Não tinham morrido, né? Ainda. Estavam lá resistindo, mas já estavam quase jogando a toalha. Nossos irmãos sofreram no passado, não sofreram? Sim. A gente agora pega o carro, liga o ar-condicionado, vai lá. Esse peru tá cru. Essa cadeira é dura, né? Que igreja chata. Esse louvor aí não tem bateria, que droga. Meu Deus do céu. Tem carro, tinha. Meu Deus do céu. Olha isso. Foi a pé. Olha isso. E ali, e o autor de Hebreus fala assim, olha, ajudem esses irmãos que estão tropeçando. Porque eu não estou dizendo que eles são péssimos, são ruins, são maus, não. Eles estão destruídos. Eles apanharam muito. Tentem ajudá-los. Né? Tentem levantá-los. Né? Olha, fazei caminhos retos para os pés, ou seja, tire os obstáculos para eles poderem caminhar. Não criem mais obstáculos. Não criem mais obstáculos para eles. Tire os obstáculos para eles, naquela dificuldade, poderem continuar caminhando, né? Para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Eles estavam assim. É difícil. A gente não consegue nem imaginar esse grupo para quem ele escreveu. Mas esse grupo para quem ele escreveu não estava passando por uma hora boa, não. Não estava. Crentes do Brasil não estão sofrendo. Do Brasil? Nunca sofreram assim. Nunca. Os crentes do Brasil nunca sofreram assim. Pastor, essa semana eu vi uma notícia de que uma comunidade na África entrou no grupo lá muçulmano e matou uma grande maioria lá. Nesses lugares é assim. Nos lugares de maioria muçulmana é assim. Os muçulmanos são bonzinhos demais quando eles são minoria.
Quando eles são maioria, aí acabou a bondade. Essa é a verdade. Isso é percebido ao longo da história aí das religiões. Essa flor de lis matou uma pastor. Quem? Essa flor de lis lá no Rio de Janeiro. Mas aí não foi perseguição religiosa, aí é safadeza deles lá. Né? E essa gente nem crente isso aí é uma falta de vergonha. Agora, aqui no Brasil, houve um tempo de perseguição muito intenso, o tempo maior de perseguição aqui no Brasil, que eu me lembro, até eu era criança inclusive, era o tempo da perseguição do catolicismo. Era muito forte. O catolicismo, hoje não, isso passou. Hoje o catolicismo tem um discurso muito mais tranquilo, até porque o catolicismo quer arrebanhar, quer trazer de volta, então existe um apelo muito conciliador. Eu tive um professor que era padre, e ele sabia que eu era pastor, ele me falava: pastor, nós temos que nos unir, né, e tudo mais. Ele até me chamava para, né, estar com ele ali. Eu falei: não vai dar e tal, mas era assim. Mas então existe esse discurso conciliador no catolicismo hoje, o que, para ser sincero, pode ter seus perigos, mas é diferente do que eu vi quando era criança. E quando eu era criança, os padres, eles mandavam as crianças atacar os crentes. E aí como é que um adulto se defende de uma criança? A criança tira pedra no crente. Se o menino é crente, os meninos católicos cercam ele na rua para bater. Eu cansei de enfrentar isso. De eu estar com a minha Bíblia, indo para a igreja a pé, e ser cercado por meninos católicos. Ah, você é crente? Eu tinha que sair correndo, para não apanhar. E isso tudo era orientação dos padres, que orientavam inclusive os meninos a apedrejarem os adultos. No Nordeste era 100 vezes pior. No Nordeste, se você fosse crente e você fosse comprar em alguma mercearia alguma coisa, o dono da mercearia era proibido pelo padre de vender para você. Você não conseguia viver naquela cidade. Porque se o padre soubesse que o dono da mercearia vendeu para você, o padre mandava ninguém mais comprar de você. Você falia e você era excomungado. Outro problema, a cidade tinha um cemitério. Os padres diziam: crente não pode ser enterrado aqui. Teve um caso que eu soube de um menino que foi enterrado, o pai enterrou o menino no cemitério. Quando o padre soube, uma semana depois, falou: não, o cemitério é Campo Santo, é católico. O menino tem que ser desenterrado agora. O pai teve que ir lá e tirar o filho da sepultura e levar para outro lugar. Então era uma crueldade terrível. Ataques físicos, calúnias, perseguições. Mas isso passou no Brasil. Isso foi um tempo que isso aconteceu. Isso acabou. Mas não faz tanto tempo assim. Eu cheguei a ver isso. Outra coisa, os padres diziam que dentro das igrejas evangélicas eram cometidos assassinatos. Eles diziam muito isso era muito comum. Então falavam assim: olha, não vá naquela igreja porque lá mataram um homem lá dentro e esse homem está enterrado lá no fundo. Então não vão lá porque eles são assassinos. Eles mandam você fechar os olhos na hora de orar, e aí é que está o perigo, é o momento que eles podem fazer maldade. Não é? Então, eram ameaças desse tipo. E, inclusive, pessoas conhecidas minhas, de muito tempo atrás, diziam que foram, a primeira vez que foram na igreja evangélica, quando o pastor mandou fechar os olhos, eles ficaram apavorados. E não fecharam não, agora vamos fechar, feche sua cabeça, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O cara pensou: é agora. É agora. E ficou com medo. E ali sentado ali, né? E quieto ali, olhando em volta, com medo de apanhar. Porque os padres espalhavam isso. Né? E se o pastor falasse: agora o coro vai cantar? Meu Deus do céu! Né? Aí que complicava mesmo, né? Mas enfim.
Tudo isso, e as pessoas perguntavam. Eu ficava na porta da igreja, garoto, jovem, passava pessoas e falavam assim para mim: moço, o que é? É verdade que tem mataram uma pessoa aí dentro e enterraram lá no fundo? É verdade? Falavam isso, perguntavam. Eu falei: não, quem te falou isso? Não, diz que mataram uma pessoa e tá aí no fundo, aí tá o corpo dela aí. Pra gente não ir aí, não. Era assim. Mas tudo isso passou. Mas foi a fase mais difícil de perseguição no Brasil, foi essa aí. Hoje não, hoje não tem mais nada. Mas nem se compara com os leitores de Hebreus, né? Os leitores de Hebreus, estes padeceram muito. Na próxima semana nós vamos ver a outra verdade: a perseguição é prova da nossa filiação. Aí os versículos 5 a 8. Aí vamos ver isso aí, né? De que modo a perseguição se relaciona com a nossa filiação. Isso é muito interessante ver aqui. E nos consola, né? É uma forma de nos encorajar. Se somos perseguidos, é porque somos filhos. Vamos fazer oração? Senhor Deus, obrigado, porque nós temos essa história dos cristãos hebreus que passaram tantas dificuldades, muito mais difíceis do que nós enfrentamos hoje. E o Senhor o sustentou, e é tão lindo ver que, ainda que muitos ali estivessem com as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, isso forneceu uma oportunidade para que fossem socorridos, ajudados, no meio de hostilidades tão difíceis, tão horríveis, tão pesadas. Obrigado a Deus, porque essas experiências dos nossos irmãos do passado nos encorajam a prosseguir. Muitas vezes nós nos sentimos fracos porque alguém zombou de nós. Muitas vezes nos sentimos fracos porque alguém questionou a nossa fé ou nos ridicularizou, ou nos hostilizou dizendo alguma palavra dura. E já nos sentimos abatidos. Oh Deus, que vergonha! Que vergonha nós sentimos quando olhamos para textos como esse que estudamos agora e vemos o que os nossos irmãos do passado enfrentaram. Ajuda-nos a sermos mais fortes, mais corajosos, mais firmes, a nos portarmos nessa luta com uma postura mais corajosa e firme, ó Deus. Dá-nos isso. Encoraja-nos, ó Deus, por meio de textos como esse. Pedimos as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.